estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês. Hoje vamos continuar o nosso conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho da matéria e também das leis ponderais. Na verdade, matéria nós vamos só um breve histórico, né? Porque a gente sabe que matéria, né, por definição aqui, a gente já aprendeu, né? Que é o que? Tudo aquilo que tem massa, vamos colocar assim, ó, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa um lugar no espaço, porém, antigamente você pensava muito em do que é constituída a matéria, né? A gente sabe que praticamente tudo é matéria, né? Mas, enfim, do que é constituída essa matéria, né? Uma madeira, por exemplo, né? E aí a gente vai ver um pouquinho desse histórico, um breve histórico disso aí. E a gente vai falar um pouquinho das leis ponderais também, né? Que são 3 leis ponderais que a gente depois vai trabalhar um pouquinho mais, não muito teórico, né? Vamos trabalhar um pouco mais na prática mesmo as leis ponderais para nós podermos compreendê-las, tá? História da constituição da matéria. Então, antigamente se pensava muito, claro, matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa um lugar no espaço, mas do que ela é formada, né? Como que ela é formada? Então, houve muitas explicações, né? Então, existem muitas maneiras de explicar tudo aquilo que está na natureza, né? Ou explicar a natureza em si. As explicações podem ser baseadas em experimentos científicos, né? Quando você pega hipóteses, né? E você testa elas e através dessas várias hipóteses você cria uma teoria, né? Que depois ainda pode ser também trabalhada em forma de lei também, né? Mas enfim, você vai testar tudo aquilo que você está afirmando. Outras, né, são baseadas em crenças religiosas, né? Tem as próprias teorias aí de surgimento de vida. A gente tem aí uma dessas teorias é justamente aí a teoria do criacionismo, né, que envolve aí a religião, né? E também algumas explicações aí sobrenaturais, né, que são que as coisas vêm de outro planeta, que são espíritas e um monte de situações aí que vocês podem pesquisar aí, que vocês vão ver que existe também, né? Então a gente tem vários modos de explicar tudo que tem na natureza, inclusive explicar como que é a constituição da matéria, né? A primeira tentativa de entender os fenômenos naturais fora da religião, né? Quando a gente está falando aqui em ciência, a gente sempre vai tentar puxar para o lado científico, né? Claro, não vamos deixar de lado explicações de outras maneiras, mas vamos focar um pouco mais na parte científica, né? Então, a primeira tentativa de explicar como é constituída essa matéria surgiu no século V a.C., né? Ou seja, lá nos anos 500 a.C., mais ou menos, 400, 500 a.C., né? Lá na Grécia, com o filósofo Empédocles, tá? O que ele imaginava? Que tudo que a gente tem que possui massa e ocupa um lugar no espaço, né, que é a matéria, era constituída de 4 elementos, né, diferentes, né, que são a água, terra, fogo e ar. Ou seja, esses 4 elementos misturados em diferentes proporções dava origem a tudo aquilo que a gente conhece hoje, né? Ou seja, uma proporção diferente de água, terra, fogo e ar dá origem aí a uma cadeira, né? Uma proporção diferente disso dá origem lá ao cobre, ao alumínio, né? Enfim, a tudo aquilo que a gente conhece. Então, para esse Empédocles, tudo era formado por 4 elementos, né? E aí tem aqui os 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água, né? Tem a simbologia deles aqui, né? Que era utilizada. Muitas pessoas acham muito bonito isso aqui, né? Tem gente que tem até desenhado no corpo isso aqui, né? Então, enfim, é uma teoria muito antiga aí da constituição da matéria, certo?
Vamos continuando aqui então. Só que assim, ó, nem todos, né, nem todos seguiam essa linha de raciocínio então do Empédocles, né? Nem todo mundo acreditava que você, juntando aqueles 4 elementos, né, formava tudo que a gente conhece à nossa volta, né? Então, outros filósofos da época, né, aí dos anos 400 a.C., não muito distante daquela época do Empédocles, né, Leucipo e Demócrito, então eles elaboraram uma chamada de filosofia atômica, né? Ou seja, segundo eles, toda matéria é constituída por pequenas partículas indivisíveis chamadas de átomos, olha. Então, naquela época, a concepção desses 2 filósofos já era muito próxima daquilo que a gente conhece hoje, né? Claro que tem algumas coisas aqui que não são totalmente elucidadas nessa época. E a gente consegue entender, até porque não temos muita tecnologia naquela época, né? Então, partículas indivisíveis, a gente sabe hoje que os átomos são sim divisíveis, né? Existem partículas subatômicas, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente, numa aula específica, né? Mas enfim, naquela época já tinha a concepção que toda a matéria era constituída por partículas muito pequenas, né? E que eram chamadas de átomos, então, essas partículas, né? Para eles, os átomos eram partículas tão pequenas que não podiam ser vistas. Eram idênticas em sua composição, né? Até hoje a gente sabe que os átomos, sim, se pensar em partículas subatômicas, eles são muito parecidos mesmo. Mas a quantidade dessas partículas são diferentes entre um e outro átomo, né? Mas eles são diferentes em tamanho, e realmente são diferentes em tamanho, né? A gente vai ver isso numa outra aula específica também, né? E na forma deles também, tá? Então, nessa época, né? Você vê muito tempo atrás, já se pensava em átomo aqui, né? E aí sim, no século XVIII, então, as coisas começaram a mudar um pouquinho, melhorar, eu digo assim, no sentido de ter mais tecnologias, né? E aí começou a aparecer muitas outras dúvidas. E aí teve um cientista chamado de Lavoisier, né? Que fez o quê? Ele começou a ir para o laboratório e começou a colocar alguns números lá, né? Ou seja, ele pegava uma certa quantidade de carbono, misturava com uma certa quantidade de oxigênio e via lá o resultado que dava. E ele foi fazendo isso várias e várias vezes, né? E chegou à conclusão que isso tinha uma certa regularidade nas coisas, né? Ou seja, ele fazia e sempre o resultado era o mesmo, né? Então mantinha uma regularidade em tudo aquilo que ele foi fazendo. E o que permitiu isso foi o quê? A introdução, então, das balanças, né? Uma unidade de medida para tudo aquilo que ele estava fazendo. E também começou a colocar o quê? Matemática envolvida aí. Ou seja, ele deu um tratamento matemático e introduziu, então, unidades de medida lá dentro do laboratório, o que fez com que ele conseguisse aí ver essas regularidades acontecendo. E isso também permitiu o quê? A criação de leis, né? Ou seja, uma lei é tudo aquilo que tem regularidade. Ele não prova alguma coisa, mas ele consegue ver regularidade em certos ambientes ou em diferentes ambientes, tá? Por exemplo, se nós pegar aí o que é uma teoria, por exemplo, né? Uma teoria é aquilo que realmente faz o teste das coisas, né? Você vai pegar várias hipóteses e vai testá-las, né? E vai criar uma teoria. Por exemplo, um exemplo bem simplão, assim, sei lá, tua porta da tua casa não abre, né? E aí você cria algumas hipóteses para aquilo ali. Hipótese 1, ela não abre porque eu estou com a chave errada. Hipótese 2, ela não abre porque a maçaneta está emperrada. Você tem 2 hipóteses e você vai testar elas, né? Você vai testar a primeira hipótese trocando de chave e tal. E você vai chegar a conclusões em que você vai aceitar ou não essas hipóteses. Mais pesquisadores vão fazer a mesma
testar as mesmas hipóteses, né? E aí no final vai ser criada uma teoria, certo? Já uma lei, ela não faz isso, ela não testa nada, apenas ela mostra como isso reagiria em diferentes situações, né? Certo? Então a lei é regularidade das coisas, tá? Então, quando você fala em lei, é que isso se mantém sendo regular, né? Aquilo ocorre sempre, né? Então, é uma lei isso aqui. Sempre vai acontecer dessa maneira aí, tá? Então, a partir disso, conseguiu-se colocar algumas leis aí, que são chamadas de leis ponderais, né? A gente conhece por leis ponderais, que a gente tem 3 leis, tá? Que a gente vai trabalhar 2 assim mais incisivamente, e uma eu vou mostrar para vocês, né? Aqui no papel, mas enfim, vamos trabalhar um pouco menos ela, tá? A primeira lei, então, justamente é a lei de Lavoisier, tá? A lei de Lavoisier, ou a lei da conservação de massas, ela é muito, muito simples de entender, bem tranquilo, e que você precisa ter na sua cabeça algumas coisas aí. Primeiro, aquilo que a gente já estudou em aulas passadas, né? Você precisa saber, por exemplo, o que são os reagentes e o que são os produtos, né? Dentro do que? Dentro de uma equação química, né? Dentro de uma equação química, quem são os reagentes e quem são os produtos? Lembra que a gente trabalhou muito isso em algumas aulas anteriores, né? Então, essa lei de Lavoisier, ou a lei da conservação de massa, ela foi proposta em 1775, tá? E ela fala o seguinte, olha só, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Simples assim. Se você sabe o que são reagentes e você sabe o que são os produtos de uma equação química, não tem segredo aqui, não é verdade? Olha só. Exemplo aqui, um exemplo. Exemplo. O que a gente consegue observar nisso aqui? Primeiro que é uma equação genérica, uma equação química genérica, onde não tem nada real aqui, né? Coloquei o A, o B, o C e o D para representar essa equação química, né? Aqui a gente tem uma equação química, certo? E aí o que você precisa saber dessa equação? Quem são os reagentes? O A e o B ou o C e o D? O A e o B, certo? Sempre é unidirecional, ou seja, vai ter uma direção. Os reagentes sempre vão estar no lado esquerdo, geralmente, né? E a flechinha vai sempre apontar para o produto, ou seja, a flechinha indica o quê? A direção em que está acontecendo essa reação, ou está indicando que ali aconteceu uma reação química, né? Certo? Então, o A mais o B formou o C e o D, ou seja, o A e o B são quem? São reagentes, certo? E o C e o D são quem? São os produtos. Olha aí, vamos ler de novo o enunciado aqui, ó. A soma da massa dos reagentes, a soma desses dois é igual à soma dos produtos, é igual a esses dois, certo? Conseguem ver isso, visualizar? Vou colocar número aqui agora, ó. Vamos supor que o A, ele tem 2 gramas, o B tem 2 gramas também. O C e o D juntos vão somar quanto? Certo? Então, quanto que vai ser essa soma? Então, 2 mais 2, então a gente vai ter o 4, né? Então, o C mais o D vai ser igual a 4 gramas. Aí eu consigo definir quanto do C e quanto do D? Aqui ainda não, né? Mas se eu tivesse falado para vocês que o C tem 3 gramas, quanto teria o D? Se a soma desses dois é igual aos dois aqui e esse tem 3, o D teria 1, né? Porque não pode passar de 4. Né? Inclusive tem uma frase, né, muito interessante aqui, ó. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, justamente por esse
por esse fator aqui, né? Ou seja, tudo se transforma em alguma coisa, nada se perde, nada vai se criar, né? Tudo vai se transformar em algo. Então é bem tranquilo, né? A soma dessas massas, né, desses reagentes vai ser a mesma dos produtos, tá? Beleza? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente vai trabalhar um pouco mais, né, fazendo do que teoria, né? Teoria é isso aqui. Isso aqui você não pode esquecer. A lei de Lavoisier, tá? Sempre o que está somado aqui vai ser igual desse outro lado, tá? Se eu tiver o A, que resultou em B mais C, né? Certo? Se o A tem 30 gramas, quanto vai ter o B e o C? 30 gramas também. O que tem aqui, vai ter aqui. Isso é o que diz a lei de Lavoisier, certo? Difícil? Nada, né? Bem, muito fácil, né? Vocês vão ver aqui agora em exemplos práticos aqui. Número 1. Em uma reação entre 215,8 gramas de prata e 32,1 gramas de enxofre, temos a formação de quantos gramas de sulfeto de prata? Eu já deixei montado aqui, mas sempre montem a equação. Nunca façam muito de cabeça, né? Apesar de que às vezes você vai ver cálculos bem fáceis, né? Assim, de resolver de cabeça, mas sempre desenhem a equação aqui para vocês poderem visualizar, tá? Porque é fácil de confundir também. Então ele está falando aqui que ocorre uma reação entre esse e forma esse aqui. Ou seja, quem são os reagentes aqui? A prata e o enxofre, certo? Os dois estão reagindo e estão formando quem? O sulfeto de prata. Foi o que eu escrevi aqui, ó. A prata mais o enxofre. Esses dois aqui são quem? Os reagentes. E está formando quem aqui? O sulfeto de prata, que é, nesse caso aqui, o produto, né? Certo? A prata e o enxofre formando o sulfeto de prata. Agora vamos tentar descobrir quantos gramas formou aqui de sulfeto de prata. Se eu estou envolvendo 215,8 gramas de prata reagindo com 32,1 gramas de enxofre, quanto ficaria essa massa do sulfeto de prata? E aí? Lembrem-se disso aqui, ó. A soma, né, é igual a dos produtos, ou seja, os reagentes somados é igual aos produtos somados. Tudo que tem nesse lado aqui vai ser resultado aqui. Como aqui está formando somente o sulfeto de prata, a totalidade do sulfeto é a soma dos reagentes, ou seja, 215,8 mais 32,1, a gente vai ter 247,9 gramas de sulfeto de prata. Isso aqui é a lei de Lavoisier. Soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Se não se discute isso, né? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Mas, enfim, não pode esquecer o que é uma equação, o que é reagente, o que é produto, né? Por isso que a gente estuda antes isso para depois nós poder trabalharmos isso aqui de uma forma melhor. Certo? Vamos lá, então. Mais um exemplo aqui. Na neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe que 73 gramas de ácido clorídrico reage com 58 gramas de hidróxido de magnésio. E a formação de 36 gramas de água e também uma certa quantidade de cloreto de magnésio. Analise as informações e determine a massa do cloreto de magnésio. O enunciado é um pouco mais trabalhado esse aqui, né? Do que aquele outro lá foi bem mais direto e específico. Esse já é um pouco mais trabalhado, você precisa dar uma certa atenção a algumas coisas. A primeira coisa que tu tem que colocar aqui é quem está reagindo com quem e o que está formando.
que é aquilo que a gente chama de equação química, né? Então faça ela, desenhe ela para você conseguir visualizar e depois colocar números para elas, né? Vamos lá então. Ele está dizendo aqui que o ácido clorídrico, né, está reagindo com quem? Ó, o ácido clorídrico reage com o hidróxido de magnésio. Então vamos escrever aqui, ó, ácido clorídrico, mais quem? Hidróxido de magnésio está formando o quê? Está formando a formação de água. Então, vamos escrever aqui água e uma certa quantidade de cloreto de magnésio. Vamos escrever aqui mais cloreto de magnésio. Certo? Então, água mais o cloreto de magnésio. Agora sim, vamos colocar um tratamento de números aqui, porque ele está indicando algumas quantidades aqui, ó, né? Tá vendo? E ele quer saber o que aqui? O cloreto de magnésio, que é esse aqui. Então, esse aqui a gente já coloca aqui um traço aqui, uma interrogação, alguma coisa assim, né? Quanto de água formou? Ó, vamos ver primeiro aqui. Sabe que 73 gramas de ácido clorídrico, 73 gramas aqui, reagiram com o hidróxido de magnésio, 58 gramas de hidróxido de magnésio. E isso aí houve a formação de quanto? De 36 gramas de água e mais uma certa quantidade de cloreto de magnésio, que é justamente a pergunta aí desse problema aqui. E aí, a gente vai usar o que aqui? A nossa lei de Lavoisier, ó. Muito fácil nós utilizarmos ela ali, porque a gente sabe o quê? Que toda a soma aqui dos reagentes, que são esses camaradas aqui, ó. Ou seja, eles estão reagindo os dois, ó. Reagentes. E esses dois aqui, esses dois camaradas, são os produtos dessa reação aqui, né? Ou seja, os produtos. Os produtos, certo? Então, 73 gramas mais 58 formou 36 de água e alguma coisa aqui. Vamos somar 73 mais 58, que vai dar 131 gramas. Ou seja, 131 gramas isso aqui. E 36 mais alguma coisa. Dá para fazer de cabeça aqui, que nem eu estava fazendo aqui? Dá. Você vai pegar 131 aqui, vai descontar o 36, você vai achar esse camarada aqui. Mas enfim, você pode fazer um tratamento matemático aqui também, né? Você pode pegar aqui, ó, 73. Deixa eu fazer um rascunhozinho aqui, 73 mais 58 é igual a quê? 36 mais, vamos dizer que esse cara aqui é o x, né? É aquilo que a gente quer descobrir, né? Então, 36 mais x. Qual que é a intenção quando a gente está falando em matemática? Sempre isolar a incógnita e colocar números junto com números, né? Então, esse 36 que está aqui, a gente tem que dar um jeito de passar ele para cá. Quando a gente passa ele para cá, ele está positivo aqui, né? Ele vai passar para cá negativo. Então, vai ficar 73 mais 58 menos 36 é igual a x, que é aquilo ali que a gente, né, é a resposta do nosso problema. 73 mais 58, 131 menos 36, 95 é igual a x. Ou seja, a nossa resposta aqui é 95
gramas de cloreto de magnésio. Vamos ver se isso aqui, né, dá certo com a lei de Lavoisier. Deixa eu pegar aqui deixa eu pegar uma borracha aqui e vou apagar esse X aqui para não confundir aqui, né? Agora sim. Então assim, ó, a soma de 73 mais 58 deu 31, 131. 36 mais 95, olha só, também deu 131 gramas. Ou seja, os reagentes é igual ao produto. Ou seja, essa nossa equação aqui, ela está atendendo às leis ponderais, ou seja, ela está correta. Se aqui tivesse dado 131 e aqui você calculou os dois e deu 190 aqui, está errado. Não pode, é uma lei isso, tá? É uma lei. Tudo reagente vai ser igual aos produtos. E ponto final, tá bom? Se você deu diferença nesses dois, volte, porque talvez você errou em algum cálculo, né? Algo nesse sentido aí, ou escreveu algum número errado, tá bom? Mais um exemplo aqui. Em uma reação de decomposição, lembra que a gente estudou um pouquinho, né? As reações de decomposição, né? Ou seja, pegar uma molécula e transformar em 2 ou 3 ou mais produtos, né? Um só transformado em mais, você vai decompor aquilo ali. Então, em uma reação de decomposição de 232 gramas de água, tivemos a formação de 75 gramas de oxigênio e também hidrogênio. Com base na lei de Lavoisier, determina a quantidade de hidrogênio formado. Essa também já é um pouco mais direta, né? Ela está falando que a água sofreu decomposição, ou seja, quem que é o reagente aqui? A água, né? A água. E ela formou o quê? Ela formou 75 gramas de oxigênio, mais o quê? Mais o hidrogênio. Certo? Ou seja, quem são os reagentes aqui? A água. A água é o reagente. E está formando o quê? Esses dois produtos aqui, tá? Quanto de água que ele falou que tinha inicialmente? 232 gramas. Esses 232 gramas formaram o quê? 75 gramas de oxigênio, mais uma certa quantidade de hidrogênio, que a gente não sabe, né? Que é justamente o que ele quer descobrir aqui. A mesma situação de antes, né? Você pode fazer de cabeça? Sim, porque você sabe que todo reagente é igual aos produtos, ou seja, a soma desses dois aqui tem que dar quanto? 232. Mas você pode também tranquilamente fazer uma equaçãozinha também matemática, né? Para você descobrir, ó, 232 é igual a 75 mais x, né? X aqui que a gente não sabe o que é. 75 tá positivo aqui, né? Ele vai passar para cá negativo, ou seja, vai dar 232 menos 75 igual a x, e o x, ou seja, a resposta nossa aí vai ser 232 menos 75, 157, é o nosso resultado, 157 gramas, tá? Só para nós confirmar, você pode somar 157 mais 75, vai dar quanto aqui? 232. E vamos somar os reagentes, que só tem um, vai dar quanto? 232. Está igual? Está igual, então está certa, né? Está certa a sua equação, porque ela atende então a lei de Lavoisier, certo? Ou ela atende as leis ponderais, melhor falando, tá bom? Então bem tranquila essa lei de Lavoisier, né? Mas é uma lei que você não pode esquecer, tá bom? A segunda lei que a gente vai tratar é a lei de Proust, tá? A primeira foi a lei de Lavoisier, agora vamos falar da lei de Proust, né? Ou
proporções definidas, a lei das proporções definidas, ou lei de Prost, né? Lei de Lavoisier, lei de Prost. Em 1799, então, Joseph Prost, por meio da análise de substâncias puras, determinou que a composição em massa dessas substâncias era constante, independente do processo de obtenção. O que ele quer dizer aqui? Que se você utiliza uma certa unidade básica para formar água, por exemplo, né? Você vai usar 2 gramas mais 16 e vai formar água. Se você usar, em vez de 2, usar 4, quanto vai ser os outros? Você consegue, através de umas proporções, definir essas outras sem precisar fazer o teste em laboratório, né? Vamos ver aqui no exemplo que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Então, por exemplo, observe a reação abaixo e determine as quantidades de cada componente. Vocês estão vendo que tem tipo uma tabelinha. Esse primeiro aqui, ó, isso aqui foi determinado em laboratório, mas os outros aqui não. 2 gramas de gás hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio formou 18 gramas de água. Isso foi feito lá em laboratório e mais para frente, quando a gente trabalhar a tabela, vocês também vão entender aqui essa questão de massa atômica aqui, tá? Beleza? Mas eu vou deixar para quando a gente estudar lá na tabela. Por enquanto, 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio formaram 18 de água. Se nós pensar nessa equação aqui, quem são os reagentes? Esses 2 camaradas aqui, ó. Esses 2 aqui são os reagentes. E esse camarada aqui é o produto. Ou seja, se nós pensar na lei de Lavoisier, aquela que a gente viu agorinha, será que ele atende a lei de Lavoisier? 2 mais 16 dá 18. 16, 17, 18. Então, tem 18 gramas de reagentes, 18 gramas de produto. Então, beleza, atende a lei de Lavoisier. Agora, esse pesquisador, ou você quer saber, mas se eu, em vez de usar 2, eu usar 20 gramas, como é que ficaria a proporção dos outros? Aí entra aqui as proporções definidas por Prost. Não interessa o modo que você vai fazer, como você vai fazer, as proporções elas sempre são definidas aí, tá? Ou seja, é uma constante. Olhem só. Se ao invés de 2 gramas de hidrogênio usar 20, qual vai ser esses outros 2 aqui? Eu consigo descobrir pela lei de Lavoisier esses 2 aqui que me faltam aqui? Não, né? Como é que tu vai somar 20 mais x igual a y? Não dá, tem 2 incógnitas, não vai dar certo. Mas pela lei de Prost eu consigo definir, porque eu já tenho uma aqui definida. O que eu tenho que fazer? Qual foi a proporção de aumento entre esse e esse aqui? O que aconteceu desse para esse aqui? Quantas vezes aumentou? 10 vezes, né? Ou seja, desse aqui para esse aqui, eu tive que multiplicar por 10. 2 vezes 10, 20. É a mesma coisa que eu vou fazer nos outros aqui. Ou seja, eu vou pegar 16 e vou multiplicar por 10. Mesma coisa nesse aqui. Eu vou multiplicar por 10. 16 vezes 10, quanto dá? 16 vezes 10, 160. 18 vezes 10, quanto vai ficar? 180. E assim nós definimos essa segunda equação, que vai ser 20 gramas de hidrogênio mais 160 gramas de oxigênio vão resultar em 180 gramas de água. Vamos ver pela lei de Lavoisier se dá certo isso aqui. 160 mais 20, 180. 180 aqui nos produtos também. Então, atende tranquilamente a lei de Lavoisier também. Tá certo? E essa outra de baixo aqui, ele quer, ao invés de usar 160, ele quer usar 8 gramas de oxigênio. Quanto seria esses 2 aqui? A gente vai fazer a mesma coisa, né? Ou seja, nós temos que descobrir o que aconteceu do 160 para o 8, né? Do 160 para o 8,
houve uma proporção de 20 vezes a menos, né? Se tu pegar 8, né? Se tu pegar o 8 e multiplicar por 20, vai dar quanto? 8 vezes 20 vai dar 160, né? Então, a melhor forma aqui é você tem que achar essa relação aqui entre os dois. Se você está vindo daqui e descendo, você vai usar a relação desse para esse. 160 dividido por 8, né? Ou seja, vai dar quanto? Vai dar 20. Então, você vai pegar 160 dividido por 20, que vai dar o 8. Então, houve uma divisão por 20, certo? 8 vezes 20, 160, mas nós vamos pelo caminho diferente, tá? Se tu usar 8 vezes 20 deu 160, como é que tu vai usar aqui? Né? Já é um pouco mais complicado, tem que adivinhar o valor. Se tu ir de cima aqui descendo, ó, 160 dividido por 28. 180 dividido por 20 vai dar quanto? 180 dividido por 20 vai dar o 9. 20 dividido por 20 vai dar 1. 20 dividido por 21. Então, basicamente, ó, tudo que tu fizer em um, tem que fazer em todos. Ó. Se tu dividiu aqui por 20, nos outros tudo vai dividir por 20 também. E aí tu vai achar a proporção definida conforme a lei de Prost. 1 mais 8 é igual a 9. Ó. Também atende aí a lei de Lavoisier. Tá certinho essa aí então também. Entenderam? A lei de Prost também não tem muita dificuldade, né? Vamos fazer mais um aqui. Mais um exercício. Mais um exemplo. Mais dois, ó. Observe a reação abaixo e determine as quantidades de cada um dos componentes. Ou seja, nós temos aqui tudo meio bagunçado, né? Por exemplo, não temos nenhuma equação completa, né? Nenhuma é completa aqui, não é verdade? Porém, essa aqui nos dá o quê? A possibilidade de somar os dois e nós determinar os reagentes, os produtos aqui. Ou seja, nós temos os reagentes e está formando água. 4 mais 2 é 6. Então, quer dizer o quê? Se tem 6 gramas de reagente, o produto então vai dar 6 gramas. E aí a gente descobriu através de quem? Da lei de Lavoisier. Foi bem tranquilo. Agora esses outros aqui, como é que a gente vai descobrir esse outro aqui? Esse aqui não dá pela lei de Lavoisier. Eu vou ter que usar a lei de Prost. E eu consigo determinar nessa proporção aqui, eu consigo determinar os outros dois ali também. Ou seja, de 2 para chegar em 6, o que acontece? Eu preciso multiplicar por 3, né? Ou seja, 2 vezes 3, 6. É o que eu vou fazer em todos aqui, multiplicar por 3 vezes 3. Ou seja, eu vou pegar o 4 vezes 3, 12, né? 12 gramas. Aqui eu posso somar os dois, ou eu posso fazer 6 vezes 3, 18. 12 mais 6, 18. Dá certinho pela lei de Lavoisier também. Então, descobrimos aqui que aqui é 12, aqui é 18 gramas, 6, né? E a de cima também. A gente vai utilizar a proporção desse camarada aqui, ó. De 6 para 12, o que acontece? O que precisa acontecer aqui? É o dobro, né? Ou seja, eu vou multiplicar por 2. 6 vezes 2, 12. É o que eu vou fazer aqui também. Vezes 2 e vezes 2. 12 vezes 2, 24, certo? 18 vezes 2, 36 gramas aqui, vamos colocar gramas. E aí a gente fechou aqui a nossa tabelinha, né? Ou seja, aqui é 36, 18 e 6. Deixa eu passar
Uma caneta escura aqui, 36, 18 e 6. Aqui nós fecharíamos com 12 gramas e 24 gramas, entenderam? Então, sempre assim, ó, a gente iniciou por aqui, né? Fizemos uma proporção entre o 2 e o 6, que é uma proporção de multiplicar por 3, 2 vezes 3, 6, né? E fizemos isso com os outros aqui também, ó. Ou seja, multiplicamos por 3, então 4 vezes 3, 12, 6 vezes 3, 18. E continuamos aqui, o 6 para o 12, multiplicamos por 2, multiplicamos por 2 e multiplicamos por 2 também. 12 vezes 2, 24, 6 vezes 2, 12, 18 vezes 2, 36, 24 mais 12, 36, tá certo? Beleza? Bem tranquilo, né? Então, aqui a gente já começa a misturar um pouco das duas leis, né? Da lei de Lavoisier e de Proust, tá? Vamos ver esse outro aqui, ó. Em uma reação entre 12 gramas de carbono e 20 de oxigênio, resultou em uma certa quantidade de gás carbônico. Para que o total de gás carbônico seja 160 gramas, qual será a quantidade de cada reagente que deverá estar envolvido? Aqui, primeiro, a gente vai fazer essa relação aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, carbono reagindo com o oxigênio, resultando em gás carbônico. O que ele está nos dizendo aí? Ele está dizendo que 12 gramas de carbono reagiram com 20 de oxigênio e resultou numa certa quantidade, ou seja, eu vou colocar um traço aqui, não nos diz quanto. Para que o total de gás carbônico seja 160, qual é a quantidade dos outros envolvidos? Ou seja, numa segunda etapa, ele está dizendo que se fosse formar 160 gramas aqui, qual seria a quantidade envolvida desses dois camaradas aqui, certo? Então, mais ou menos seria isso aqui a nossa equaçãozinha que a gente precisa resolver, né? E aí, esse aqui fica fácil, né? A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos, né? E aí, 20 mais 12, bem tranquilo, né? 20 mais 12, 32 gramas, né? 32 gramas. Beleza. Pela lei de Lavoisier, a gente definiu isso aqui. Agora, para nós definir esses dois, não dá pela lei de Lavoisier, né? Por quê? Porque nós temos duas incógnitas aqui. A gente não sabe se nós pegar 160 e decompor 160, quanto vai ter de cada um aqui. A gente não sabe. Mas a gente consegue fazer uma relação entre o 160 e o 32, né? Ou melhor, do 32 por 160. E aí tu pega ali o 160, que é o número maior, e divide, é o número maior pelo menor, para você ter uma relação. 160 dividido por 32, a gente tem 5, né? E aí a gente pensa o que aqui? Do 32 para o 160, eu multipliquei por 5. 32 vezes 5, 160. É o que eu vou fazer nos outros dois aqui também, ó. Vou multiplicar por 5. Vou multiplicar por 5. E aí eu vou ter o resultado, que é o que eu quero descobrir aqui. 20 vezes 5 dá quanto? 20 vezes 5, 100, né? 100 gramas, beleza? 12 vezes 5, a gente tem 60 gramas também. Ou seja, descobrimos aí o que ele está pedindo no enunciado, tá certo? Se nós pensar na lei de Lavoisier aqui embaixo, 100 mais 60, 160. Então,
fizemos certo aí a nossa análise aqui, certo? Então, falamos da lei de Lavoisier, falamos da lei de Proust, que são duas leis ponderais, que eu até comentei que a gente vai utilizar mais. E nós temos uma terceira lei também, né, que é chamada de, eu escrevi a caneta aqui, tá? Chamada de Lei de Dalton, tá? Foi proposta em 1803 pelo John Dalton, que é o mesmo cara que a gente vai ver e vai estudar aí nas teorias atômicas também logo em seguida, tá? E também outros trabalhos ele fez aí envolvendo gases principalmente. Enfim, aqui chama-se Lei das Proporções Múltiplas, certo? Ou seja, uma mesma massa de um elemento combinados com diferentes massas de outro elemento, o resultado é a formação de diferentes substâncias, né? Esse é o enunciado da lei de Dalton aqui, a lei ponderal de Dalton. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, olha aqui, ó. Nós temos carbono e oxigênio. Se eu reagir uma certa massa de carbono com uma certa massa de oxigênio, que a gente pode pegar aqui na tabela, ó. Vamos colocar a massa, ó. Carbono, a massa é esse aqui embaixo, ó. Peso atômico. Isso eu vou explicar mais para frente para vocês. Por enquanto vamos só pegar o número aqui, tá? 12. 12 é a massa de um mol de carbono, ou seja, se eu pegar 12 gramas de carbono e reagir com o oxigênio, que está aqui, ó, tá vendo? 15,99, arredondamos para 6 para efeito de cálculo. Então, 16 gramas de oxigênio vai resultar em quê? Em monóxido de carbono. Agora, o que está dizendo aqui? A mesma massa de um elemento. Se eu continuar com 12 gramas de carbono, mas eu alterar a massa do oxigênio, eu colocar, por exemplo, 32, eu alterei a massa dele, né? Então, se eu reagir 12 gramas com 16 gramas de carbono, eu vou ter a formação de monóxido de carbono. Agora, se eu continuar com 12 gramas de carbono, porém alterar a massa do oxigênio para 32, eu vou ter a formação do dióxido de carbono, que é justamente o que ele está falando aqui, ó. Em uma mesma massa de um elemento, combinados com diferentes massas de outro, o resultado é a formação de diferentes substâncias. E é verdade, ó. 12 mais 16 formou monóxido de carbono. 12 mais 32 formou o dióxido de carbono, que são diferentes aqui, certo? Beleza? Então essa aqui é a lei de Dalton, tá? Aqui também tem outros exemplos, né? O nitrogênio com diferentes massas e proporções de oxigênio vai formar diferentes compostos, tá? Beleza? Ok? Então, lei de Dalton. Então vimos hoje aí a lei de Lavoisier, vimos a lei de Proust e vimos a lei de Dalton. Trabalhamos um pouquinho com elas, né? Não tem nenhum segredo, né? O nome também não assusta, né? A gente pensa em lei ponderal, já, né, começa a ficar desesperado, mas bem tranquilo de você trabalhar, né? Também vimos um pouquinho da história aí da matéria, né? A gente já tinha estudado o que é matéria, porém muitas pessoas aí tentaram definir do que era feita a matéria, né? Enfim, chegaram muito próximo, que mais para frente a gente vai estudar então essa teoria atômica aí que vai desvendar um pouquinho esse mistério, beleza? A aula de hoje nós vamos encerrando aqui. Espero que vocês aí tenham entendido e compreendido tudo, né? Qualquer dúvida, entre em contato, né? Forte abraço a todos e bons estudos.